boa noite, a paz do Senhor, meus queridos. Aqui estou eu, em mais uma oportunidade para falar do amor de Deus, amém? Como estão todos? Estão todos na paz? Estão todos aí debaixo da mão protetora do Senhor, né? Aguardando o grande dia da sua volta para vir nos buscar, né? Nos tirar deste mundo caótico, nos tirar deste mundo que oprime a igreja do Senhor. Mas, enquanto Jesus não vem, a gente anuncia o reino do seu amor, amém? A gente anuncia o evangelho, que é poder, que é transformação para todo aquele que crê. O segredo das Escrituras é a revelação de Cristo, ou seja, a revelação de Deus por meio de Cristo, através da nossa fé. Deus se revelou no seu Filho ao mundo, não é? Glória ao nome do Senhor. E lá em Colossenses está falando que o Deus invisível se fez visível através do seu Filho Jesus. Então, que gloriosa essa majestade. Que gloriosa a revelação de Deus para a humanidade. Ele se revelou para nós através de Jesus. Ele se tornou visível por meio de Cristo. E agora nós temos o nosso Deus, né? Que se revelou para nós, falando conosco todos os dias, nos livrando todos os dias, nos fez os seus amigos para estar na presença dele, amém? Então isso é glorioso, irmãos. A palavra do Senhor, ela é gloriosa. E essa semana eu estava lendo Colossenses, são 4 capítulos apenas, mas 4 capítulos edificantes. Quando Paulo ele escreve a carta aos Colossenses. E eu não sabia que Paulo não conhecia, né, a igreja pessoalmente ali em Colossenses. Pois quem pregou o evangelho ali em Colossos foi Epáfras. Deixa eu ver se é esse nome mesmo. É provável que Epáfras, companheiro de trabalho de Paulo, tenha sido o primeiro a anunciar o evangelho em Colossos. Isso aí vocês vão encontrar no capítulo 1 de Colossenses, versículo 7, no capítulo 4, versículo 12. Paulo, que estava na cadeia, capítulo 4, versículo 3, 10 e 18, confirma isso, tinha recebido notícias das falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas aos cristãos de Colossos. E por isso escreveu esta carta para combater esses falsos ensinamentos e trazer os colossenses de volta à verdadeira fé que Epáfras havia anunciado. Então a gente pode ver aqui que Paulo, ele ainda não tinha conhecido os irmãos em Colossos, mas ele teve a notícia de que os irmãos em Colossos estavam sendo enganados por falsos ensinamentos com relação ao evangelho. E Paulo se preocupou e mesmo estando na cadeia, ele resolveu escrever a carta aos Colossenses para lhes advertir, para lhes ensinar, para lhes lembrar o que Epáfras já havia ensinado acerca do evangelho de Cristo. E aí, Paulo ele vai lembrar para eles quem é o verdadeiro Cristo e a razão deles é estarem na presença do Senhor. Deixa eu ver que eu sair aqui. Mas aí eu quero ler um versículo aqui para a gente comentar sobre ele, que Paulo se preocupou, irmãos. Olha, quando Deus ele tem uma chamada na vida de alguém para anunciar o evangelho, não tem nada que impeça essa pessoa de anunciar. Por mais que algumas pessoas tentem deter, por mais que circunstâncias tentem parar, mas o verdadeiro adorador, ele não se cala. Paulo estava impedido fisicamente de estar presente lá em Colossos, mas mesmo estando preso, né, em situação de prisão, ele escreveu essa carta aos Colossenses. Que gloriosa, né? É a missão de Paulo. Paulo disse, olha, eu fui escolhido pelo Senhor Jesus Cristo para anunciar o evangelho. Glória ao nome do Senhor. Eu vou ler aqui para vocês como ele fala acerca disso. E eu achei glorioso ele falando isso.
Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar a todo mundo, é anunciar de modo completo a mensagem dele. Amém? Não é anunciar pela metade. Não é anunciar só o que é conveniente às pessoas, mas anunciar de modo completo o evangelho. Então Paulo, ele tinha essa missão com ele. E como Paulo, nós também temos que ter essa missão, queridos, de falar do evangelho de forma completa, de uma forma original, de uma forma que Deus, ele ordenou que fizéssemos. Pois não estamos aqui para pregar palavras que teçam o ego de alguém, a soberba de alguém ou o orgulho de alguém. Estamos aqui para falar do Senhor Jesus Cristo, aquele que se deu na cruz do Calvário, não é? Por amor das nossas vidas. A Ele toda glória, honra e louvor. E aquilo que Ele fala, que Ele anuncia, nós temos que falar, para que você também seja participante desse reino, dessa glória, a qual nós já pertencemos por meio da nossa fé. O versículo que eu quero ler aqui em Colossenses se encontra no capítulo 1 e o versículo 13, que diz, Paulo falando para os colossenses: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Talvez você que está me ouvindo, que não tem assim muito conhecimento da palavra do Senhor, quando Paulo fala aqui, é Ele que nos liberta. Aí você pode estar perguntando, mas nos liberta de quê? Eu não estou na prisão. Eu não cometi nenhum delito. Eu sou livre. Eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero. Eu sou uma pessoa livre. Mas quando Paulo fala aqui, na palavra do Senhor, Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho. Ele nos libertou da escuridão, do poder da escuridão. Queridos, aqui Paulo está nos mostrando que existe o reino de Deus, que é o reino da luz, não é? Como ele diz aqui, ó. Ele nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Deus nos trouxe em segurança para o reino de Deus, para o seu reino, para o reino de Jesus Cristo, que é um reino de luz, que é um reino de verdade, que é um reino de justiça. Ele nos tirou do poder da escuridão, ou seja, de um reino da escuridão, onde estávamos presos aos nossos pecados, às nossas falhas, onde estávamos presos na injustiça, no ódio, né? Na falta de amor, na falta de fé, onde estávamos presos ao nosso orgulho. Estávamos presos porque fazíamos a vontade do príncipe deste mundo de escuridão, deste mundo poderoso de escuridão. Aí Jesus foi lá, nos tirou lá desse mundo da escuridão e nos trouxe para o reino do seu Filho Jesus, que é totalmente contrário ao poder da escuridão, ao poder das trevas. Então, quando Jesus ele nos tira deste mundo, aleluia, quando ele nos liberta, né, das trevas, nos liberta das injustiças, nos liberta do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa capacidade de achar que somos melhores do que os outros, ou até como um Deus. Então, quando Paulo diz, olha, ele nos tirou desse mundo de trevas, ele nos tirou deste mundo do poder da escuridão, o qual estávamos presos a eles, porque nós não conhecíamos o mundo de luz, o reino de luz. E Jesus ele veio apresentar esse reino, que é o reino de justiça, que é o reino de paz, que é o reino onde acontecem milagres,
onde acontecem curas, que é o reino do nosso coração, ele é quebrantado. Aleluia. E Paulo continua dizendo para eles: queridos, lembrem-se de que Jesus já tirou vocês do mundo, já libertou vocês dos costumes do mundo, e que ele tirou vocês de uma maneira gloriosa e trouxe para o seu reino com muito amor. Glória ao nome do Senhor. É ele quem nos liberta. E é por meio dele que nossos pecados são perdoados. Quem pode perdoar pecados, irmãos? Só Deus pode perdoar pecado. Nós muitas vezes desculpamos os nossos irmãos, né, por algum erro, alguma falha. Mas perdoar pecado, só quem perdoa é Jesus. Porque ele pode perdoar. Porque ele morreu por nós. E o sangue dele nos justifica diante do Pai. E a Bíblia diz que é ele quem intercede por nós ante o Pai. Ele é o nosso mediador diante de Deus. E é ele que nos apresenta ao Pai incorruptíveis, sem mancha, sem mácula. Porque quando Deus olha para nós, na nossa fraqueza, quando Deus olha para nós, muitas vezes, nas nossas falhas, ele nos vê justos, ele nos vê puros, ele nos vê justificado por Cristo. Quando ele olha para nós, ele vê o seu Filho em nós. E é isso que faz com que ele dispense as suas bênçãos, com que ele se agrade de nós, porque ele vê o seu Filho em nós. Porque agora já pertencemos ao seu reino. E quem faz parte do reino de Cristo se identifica com Cristo. A nossa identidade é a identidade de Cristo. Somos parecidos com Ele, porque passamos a agir como Ele, a falar como Ele, a pensar como Ele. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa mente é renovada no Senhor Jesus Cristo. Então Paulo começou a lhe explicar para eles: olha, não se deixem enganar por falsas doutrinas, por falsos mestres, por fábulas. Porque foi Jesus quem tirou vocês do mundo de escuridão e trouxe para a sua maravilhosa luz. Foi Jesus quem perdoou o pecado de vocês. Aleluia. Quem libertou vocês das trevas, do domínio, do poder das trevas. E agora quem lhes domina é o reino de Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. E é por meio dele que nossos pecados são perdoados. Jesus nos perdoou. Jesus nos permitiu nascer novamente pela fé, a sermos uma nova criatura, porque ele perdoou os nossos pecados. Aleluia. Por mais que você se ache uma pessoa boa, por mais que você não viva cometendo, os mais graves erros que a humanidade faz, você é pecador. Porque a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Porque o pecado não é algo carnal, o pecado é algo espiritual. E já nasce em nós. Nós já nascemos com esse pecado, porque herdamos de Adão e Eva. Porque é assim que diz a palavra. Então toda criatura é pecadora, porque ela já nasce em pecado. E nós precisamos ser justificados por Jesus Cristo, para que Ele nos livre dessa herança, maldita. Porque a Bíblia diz que o pecado entrou por meio de um homem, mas foi por meio de um homem que ele também saiu das nossas vidas. Porque o primeiro homem, Adão, nos fez ser pecadores. Mas o homem Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos fez agora ser justificados. Porque a graça dele superabundou, glória a Deus, na nossa vida. A graça de Jesus foi maior do que o pecado que herdamos de Adão e Eva. E agora somos livres. Aquela cédula que era contra nós, a nossa dívida foi paga. E o inimigo agora, ele não pode mais nos condenar.
Porque Jesus, ele nos trouxe para o seu reino. Aleluia. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Olha, o Senhor diz, olha, eu faço nova todas as coisas. Todas as situações. Todas as vidas. Ele tem o poder de fazer tudo novo, queridos. E é por isso que eu passei aqui nesta noite para dizer para vocês. Agradeça ao Senhor, porque Ele nos trouxe para o seu reino, para o reino do seu Filho. Aleluia. Este reino que emana poder. Este reino que tem o poder, sabe? De entrar na nossa vida e de transformar a nossa vida. De transformar o nosso coração, os nossos pensamentos. E como é bom pertencer ao reino de Deus. Ser livre para amar, ser livre para perdoar. Aleluia. Já não temos o ódio no nosso coração. Já não temos inveja, ciúmes. Porque somos livres. Porque o Senhor, Ele nos libertou dos sentimentos que nos aprisionavam, das ideias que nos aprisionavam. E agora nós podemos glorificar o nome dEle. E agora nós podemos sentir a presença dEle. Aleluia. Porque Ele perdoou os nossos pecados. Você já teve a sensação de errar com alguém e você ir pedir perdão a essa pessoa e ela te perdoar? Você já teve essa sensação de sentir o perdão de alguém? É tão bom, não é? Quando alguém nos perdoa, nos desculpa por algum erro que cometemos. Aleluia. Mesmo assim, nós nos sentimos em relação a Deus. Quando nós sentimos o perdão de Deus, a nossa alma se alegra. Quando nós sentimos a justificação de Deus, nos sentimos confortáveis. Nos sentimos novos, renovados no Senhor. Então que essa palavra, ela possa falar ao teu coração. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Não viemos de qualquer jeito para o reino do Senhor. A Bíblia diz aqui que Ele nos trouxe em segurança, porque Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Amém? Eu não sei como você está, a sua situação. A que reino você está servindo? Se você está servindo ao poder da escuridão, ou se você está servindo no reino do Filho de Deus. Todos os dias, Cristo, Ele liberta pessoas para o seu reino. Porque a Bíblia diz que os dias são findos e que Cristo, Ele vem buscar aqueles a quem Ele libertou do poder da escuridão. A que poder você pertence? Ao poder da escuridão ou ao poder da luz? Sabe, é o fato, mas que poder é esse? Que reino é esse? É o reino deste mundo, sabe? Onde as pessoas acham que só é alguém se as pessoas concordarem com as suas verdades. Onde as pessoas acham que ser rico é tudo. Onde as pessoas acham que a soberba é algo importante no seu caráter. Onde o orgulho esmaga o direito de muitos, despreza, né, o mais simples, o humilde. Onde a mentira, aleluia, ela é algo forte na vida de alguém. Isso aí é o poder da escuridão. Sabe, que junta tudo isso, esse mix de coisas malignas, e faz você se sentir poderoso. É isso que Satanás faz.
Ele te dá uma sensação de poder, de superioridade. Quando a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, respeitá-los, perdoá-los, amá-los, e que nós não somos superiores aos nossos irmãos. Ao contrário, devemos considerar eles superiores a nós. Devemos dar valor a eles. Mas Paulo se preocupou com aquele povo ali em Colossenses e começou a explanar sobre isso, lembrando a eles que agora eles eram luz, que eles estivessem alerta, para que o poder da escuridão não viesse estar na mente deles, nos sentimentos deles, porque agora eles pertenciam ao reino do Filho de Deus, o reino de Cristo. Ele é o primeiro filho. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Glória. Ele é superior a todas as coisas criadas. Versículo 18 diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Você entende isso? Deus, por meio de Jesus, fez com que nós fôssemos seu amigo. E agora, como amigo dele, ele quer a gente sempre perto dele, junto a ele. Glória ao nome do Senhor, como diz aqui a palavra. Não tendo mancha nem culpa. Nós que vivemos no reino do seu Filho, Jesus, somos amigos de Deus. Ele nos chama de amigo. E ele nos trata com amor de amigo. Ele nos protege, ele nos livra. Ele nos conforta. Aleluia. Porque por meio de Cristo nos tornamos amigos de Deus. Deus fez essa ação. Olha, meu filho vai aí morrer por vocês. Porque vocês são meus inimigos. Porque vocês não me obedecem. Porque vocês estão presos em mundos escuros, cegos e surdos na minha presença, com manchas, com culpa, com pecado. Mas eu vou enviar Jesus. E o sacrifício dele vai limpar vocês de toda a culpa. Vai jogar o pecado de vocês no mar do esquecimento. E vai fazer com que vocês se tornem meus amigos. E não mais verei culpa em vocês. E não mais verei pecado em vocês. Porque ele justifica as vossas vidas. Porque vocês aceitaram o seu reino. É assim que funciona. Jesus, ele continua usando a cada um de nós para falar do seu reino. Você quer ser amigo de Deus? Aceite o reino de Cristo. Você quer estar perto de Deus? Aceite o reino de Cristo. Venha para a maravilhosa luz do reino de Jesus. Amém? Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor. Então que nessa noite você medite nessa palavra. É Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele que nos tira das trevas e nos coloca na luz. É Ele que fez com que Deus, aleluia, nos tornasse amigos dEle, por meio do seu sacrifício. E agora não somos mais só criaturas, somos filhos, somos amigos de Deus. Porque Jesus, Ele conquistou isso para nós na cruz do Calvário. Amém? Que você seja liberto do poder da escuridão. E que você venha para o reino de luz, onde há poder, onde há alegria, harmonia, cura,
renovação, onde há novidade de vida. Porque o reino de Deus é tudo isso e muito mais. Amém? Porque Deus, Ele abençoe a sua vida, a vida da sua família, que Ele abençoe a minha vida, que eu possa ser sua serva, que eu possa servi-lo com gratidão, que eu possa falar do seu amor e das bênçãos que ele tem feito em minha vida. Eu quero já aproveitar aqui e eu quero agradecer a Deus com toda a minha alma, com todo o meu coração, por uma grande batalha espiritual que eu tenho vivido, e que essa madrugada que passou, foi uma noite de grande batalha espiritual. Aleluia. Mas o Senhor, aquele que me trouxe para o reino, seu Filho, Ele venceu esta batalha por mim e me deu vitória. Amém? Porque Ele está à nossa frente, pelejando por nós, nos garantindo vitória. A palavra do Senhor diz que nele somos mais que vencedores. Então, continue orando por mim. Porque quando a gente coloca no coração, a gente propõe no coração de falar da palavra do Senhor, a gente propõe no coração de anunciar o seu evangelho, muitas coisas se levantam, não é? E a gente tem que ter coragem para enfrentar o reino das trevas. A gente tem que ter coragem, aleluia, para fazer a vontade do Senhor. Mas a batalha foi vencida em nome de Jesus, né? E eu já estou aqui agradecendo, porque Ele me deu um grande livramento, não é? Aleluia. E eu creio que aquele que começou a boa obra, Ele vai terminá-la. Porque é promessa dele nas nossas vidas, não é? Nos abençoar. Aquele que põe a mão no arado, ele precisa ser constante, né? A gente precisa, independente das circunstâncias da nossa vida, independente dos problemas, a gente precisa anunciar a palavra do Senhor. Porque tem muitas pessoas que ainda estão nesse reino de trevas e que precisam ser libertos, que precisam conhecer o poder do Senhor. Então, que o Senhor me use. Porque quanto mais o inimigo se levanta, mais Deus o abate. Porque o Senhor, quando Ele chama, Ele se responsabiliza por nós. E eu estou aqui para falar a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te use, que Deus me use. E que naquele dia, quando o Senhor pedir conta dos talentos que Ele nos deu, nós tenhamos o que apresentar a Ele. Amém? Porque grande é a nossa responsabilidade de falar do amor de Cristo. Que não venhamos a falar de nós mesmos, mas que venhamos a falar aquilo que o Espírito Santo Ele tem nos ensinado por meio da santa palavra de Deus. Amo vocês. Quero muito que todos cheguem ao pleno conhecimento, né, da palavra do Senhor. Porque sem essa palavra, a gente não chega a lugar algum, queridos. A palavra do Senhor, ela é bússola. A palavra do Senhor, ela é uma seta que vai nos conduzindo por onde o Espírito Santo quer que a gente vá, não é? Então, que a gente tenha temor a esta palavra, que a gente possa conduzir a vida da gente por ela. Quando ontem eu estava assistindo o culto, e a palavra foi fazer a vontade do Senhor, não a nossa. Não tomar decisões sem antes ter a orientação de Deus, sem antes ter orientação pela palavra do Senhor. Aleluia. Porque quando a gente se precipita, a gente paga as consequências da nossa decisão. Mas quando a gente toma uma decisão baseada na palavra de Deus, baseada na vontade de Deus, o Senhor, Ele se responsabiliza por nós. E eu tenho dito ao Senhor, Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Porque quando eu faço a Tua vontade, Tu te responsabiliza. E quando eu faço a minha vontade, eu só quebro a cara. Eu tenho essa experiência, irmão.
de fazer aquilo que eu queria sem consultar a Deus, né? E aí quebrar a cara. Eu acho que você também já teve essa experiência, né? Mas quando a gente está na presença do Senhor e que Ele nos orienta o que fazer, por mais que a gente ache estranho, por mais que a gente ache difícil, é aquilo que a gente tem que fazer. A gente só tem que obedecer ao Senhor, amém? E fazer a sua vontade, porque o resto quem faz é Ele. A gente só está aqui, ó, para fazer a vontade dEle, estar na presença dEle. O sangue pode dar na canela, mas aí a gente tem que fazer a vontade do Senhor, amém? Que vocês tenham uma boa noite, uma boa madrugada, que vocês sonhem com os anjos, durmam sob a proteção de Deus, porque a nossa caminhada ela não terminou. Eu quero aqui deixar, né, a minha mensagem assim de meus sinceros sentimentos para as pessoas que perderam entes queridos nessa pandemia. Eu sei que a dor da perda é uma dor, assim, que ninguém consola. Somente o Senhor Jesus, Ele consola. Mas se Deus permitiu ir, a gente tem que aceitar a vontade do Senhor, né? E pela fé, crer que a vontade dEle é predominante nas nossas vidas, na vida da humanidade. Então, se a gente tem ficado, o Senhor está nos dando a oportunidade de sermos usados por Ele, né? Para falar do seu amor nesses últimos dias tão tenebrosos, né? De tantas mortes, de tanta tristeza. Mas não podemos nos acovardar, temos que anunciar a palavra do Senhor, amém? E o Senhor vai nos dando vitória até que Ele venha nos buscar. Eu gostaria de cantar uma música. Música não, é um trecho, né? Deixa eu ver se eu me lembro. É um hino tão lindo, só que eu não lembro da letra. E eu queria cantar com vocês. Senhor. Esse aqui fala assim: Senhor, não posso merecer o que tu fez por mim. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou, e tu me dás o teu perdão. Senhor, não posso merecer o que tu fez por mim. Sou pecadora. E tu me dás o teu perdão. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu não mereço. Tu me fizestes ver que ainda posso ser tudo que sempre desejei. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te mais que tudo em mim. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te para sempre. Amém. É isso mesmo, nós não merecemos o amor de Deus, né? Nós não merecemos a graça de Deus, nós não merecemos o perdão de Deus porque somos tão pecadores, tão falhos, mas o Senhor, Ele nos ama, o Senhor, Ele nos perdoa, o Senhor, Ele nos liberta, o Senhor nos faz sentir livre para amá-lo, para louvá-lo,
para exaltá-lo. Aleluia. E é por isso que eu louvo a Deus. E é por isso que eu louvo a Jesus, que apesar das minhas falhas, que são tantas, aleluia, Ele me conhece. E Ele me ama. Aleluia. Glória a Deus. Eu não mereço o amor de Deus. Eu não mereço a compaixão de Deus, mas Ele quis me amar. Ele quis ser longânimo comigo. Aleluia. Ele quis me dar o seu amor. Glória ao nome do Senhor. E é por isso que eu louvo. E é por isso que eu falo do amor de Deus, porque Ele me salvou, Ele me perdoou, aleluia, Ele me justificou, aleluia, glória a Deus. E é por isso, irmãos, que a gente tem que agradecer a Ele, porque temos a graça. Graça é favor imerecido, né? Nós não merecíamos o amor de Deus. Nós não merecíamos o perdão de Deus, mas Ele quis nos amar, Ele quis nos perdoar, aleluia. Ele quis nos tirar do mundo da escuridão e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Eu louvo ao Senhor, porque é Ele quem escolhe a nossa vida e nos ama. E eu quis abrir o meu coração para o Senhor. E eu quis receber o seu amor. Mas eu sinto tristeza por aqueles que têm fechado seu coração para Deus. Para aqueles que já provaram do seu amor, mas preferem abrir o seu coração para os prazeres deste mundo do que amar a Deus. O Senhor, Ele tem a misericórdia de ti, como Ele teve de mim. Que o Senhor, Ele possa tocar o teu coração para que tu compreendas o seu amor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Porque há tantos, queridos, que já não sentem a presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. E é preciso sentir a presença do Senhor. É preciso sentir a presença de Deus. Porque a presença dEle nos enche, nos preenche o vazio da alma. Então, se você reconhece, aleluia, que você não merece o amor de Deus, mas que Ele te dá, agradeça a Ele. Engrandeça Ele, aleluia. Porque esse amor é um amor divino, não é um amor de luz. E que por mais que façamos, não temos como agradecer, né? O amor do Senhor na nossa vida. Amém? Até que o cabelo agora resolveu se... Assim mesmo, cabelo... Amém. Coração para vocês. Que a tua vida seja uma vida de louvor, uma vida de amor, onde as pessoas olhem para você e vejam luz, onde as pessoas olhem para você e sintam paz, onde as pessoas olhem para você e sintam a segurança de te confiar algo, de te pedir algo. Amém? Sejamos luz. Sejamos aquilo que Deus quer que sejamos. Amém, queridos.